Olá, boa tarde. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. A Manuela. E aí, gente, boa tarde para vocês, para quem está entrando. Sejam bem-vindos. Esperar o pessoal entrar um pouquinho, né, para poder começar e chamar também a nossa convidada de hoje. É muito bom ter vocês aqui em mais uma live, né? E hoje nós vamos estar falando sobre abuso sexual e seus impactos psíquicos. Para quem não me conhece, o meu nome é Deusiane, né? Eu sou estudante de psicologia, estou cursando o último semestre de psicologia. Uma das áreas que eu trabalho é com famílias, nesse aspecto de violência. Meu tema de TCC é sobre isso. E o abuso sexual é um dos tipos de violência que a gente vai abordar hoje. E aí eu convidei, né, a Carol, a Carolina Amorim, ela é minha amiga. Ela está cursando o 8º semestre de Direito. E ela tem algumas experiências na vara de família, com famílias, adolescentes, crianças. E eu convidei ela hoje para trazer a visão do direito, né, sobre essa questão da violência sexual. Vou chamar ela aqui para entrar com a gente. Sejam muito bem-vindos, o Fábio, a Bia Rose ali, gente, que bom ter vocês aqui. Aí, agora apareceu. E aí, Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Queria obrigada pelo convite. quanto tempo, né? Estou Verdade. muito feliz de lhe ter aqui. Quero te agradecer já de antemão por você ter aceito o convite. Eu que É um agradeço. prazer imenso, né? E saber que você também está trilhando essa caminhada do direito, também avançando, quase também se formando perto. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e para o pessoal que está nos assistindo, né? E se apresente aí, fica à vontade, a casa é Bom, sua. meu nome é Caroline Amorim, estou cursando Direito, estou no oitavo período. Essa ideia da live sobre abuso sexual é muito interessante, adorei o tema. Apesar da minha parte preferida do direito ser o direito do trabalho, gosto da parte trabalhista. Mas ainda assim, essas questões que são bem polêmicas e que são necessárias, né? O nosso entendimento e visão como o abuso sexual, ele é muito importante para a gente estar privando as nossas crianças de sofrerem esses abusos, né? Então, eu gostei muito da temática da nossa live, vai ser bem bacana a gente conversar sobre isso. Você falar que é um tema bem complexo, bem desafiador Bem mesmo, complexo, né, Carol? verdade. Sem falar que hoje é um tema que tem uma relevância na sociedade, mas que as pessoas, os profissionais, pelo menos eu não vejo alguns profissionais comentando a respeito. Mas para começar já, eu queria que você falasse um pouquinho do ranking, né, de como é o índice de violência sexual no Brasil, no Rio, ou até no Ceará mesmo, né? Se você quiser trazer um pouquinho desses dados, pode começar falando um pouquinho sobre isso. Então, quando eu pesquisei, né, a respeito desse tema e do ranking, de como é que está essa questão do nosso país, né, é um ranking mundial, o Brasil ele está em 11º lugar, e eu fiquei bem assustada porque existe omissão, né? Isso aqui, a posição está em 11º lugar, mas são de registros que foram pessoas que correram atrás e buscaram auxílio. Imagina quantas outras pessoas deixaram de falar sobre o assunto ou procurar ajuda sobre isso. Então, pode ser que o Brasil esteja bem à frente desse número, né? Pode estar bem mais acima nesse ranking. A Verdade. pesquisa que eu fiz, assim, não tem um número agora atualizado de 2019. A pesquisa que eu tenho é de 2018. Entre 2016 e 2017, o Rio de Janeiro ele cresceu 11% nesse ranking aí nacional, né? Uhum. O Ceará, eu pesquisei também, ele cresceu 33%. E o estado que mais cresceu foi Tocantins. Ele cresceu 50% dentro desse ranking. Então, é um número gritante.
eu fiquei bem assustada, assim, e fiquei pensando nas pessoas que não procuram ajuda. Além Sim, desse é verdade. crescimento de que tem, né, eu prestei atenção também nas pessoas que não procuram ajuda, que omitem, que não sabem como podem se auxiliar a fazer isso, a ter essa ajuda. E a gente vai destrinchar um pouco esse assunto aí, né? É verdade, né? Índice Brasil são 66 mil denúncias, né, de violência. Isso. São 180 casos de denúncias por dia, Por né? dia, Então, assim, é um por número dia. alto. E, na verdade, a gente vai ver no decorrer que a gente for discutindo de que existem muitas restrições e muitas denúncias elas não são feitas em relação à violência sexual, mas 180 assim, casos de violência por dia a gente vê já que é É um número muita bem alto, coisa. né? E no Ah, Ceará são 32% de denúncias, nesse ranking, né, de 100%, 32% de denúncias são no Ceará. Então a gente vê que aqui o índice de violência no Ceará é imenso e que nós precisamos ter um olhar para essas crianças que estão sendo abusadas sexualmente. Outro sim. fator também que eu achei bem relevante foi que as meninas, elas são mais violentadas sexualmente. Mas São. isso não extingue os meninos, né? Então, a violência sexual ela vai abranger tanto o sexo masculino como o sexo feminino, né? E aí, Carol, Sim. para a gente começar, eu queria dar uma definição a respeito do abuso sexual. Existem algumas dúvidas, né, a respeito disso. Algumas pessoas elas acham que o abuso sexual ele se refere apenas ao ato sexual, mas não. É um sentido mais amplo, tá? Então, Sim. significa que quando há atos obscenos, quando há tentativa do ato, imagens pornográficas, enfim, telefonemas, né, com sugestões, com a tentativa, a masturbação, enfim. Então, tudo isso vai significar que isso também é um abuso sexual. E aí, na visão do direito, né, aqui a gente tende a achar que não. Então, há uma confusão. E tanto o abuso sexual em si, como a tentativa, ela vai gerar impactos psíquicos da mesma forma, né? Sim. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito disso, né? Se o direito ele tem essa mesma visão a respeito do abuso sexual, se também abrange essas múltiplas as tentativas, né? Tanto o ato em si como a tentativa do abuso. Como é que o direito vê isso? Sim. A gente, dentro do direito, a gente entende. Existe uma diferença entre a violação e dentro da violação sexual existe o abuso e a exploração, né? Sim. E aí é que está a questão. Nem sempre a pessoa que abusa de uma criança, ela é um pedófilo, por exemplo. E nem Sim. sempre um pedófilo é um abusador. Eu acredito que seja, mas ao meu entendimento sim, mas li coisas a respeito que disseram que nem todo abusador é pedófilo, nem todo pedófilo é abusador. No caso, o abusador é aquela pessoa que, além de, ela pode aliciar a criança e ela pode vender fotos, né? Tem pessoas, por exemplo, pedófilos, eles compram fotos, vídeos, ou então algum acesso à criança. É como se fosse uma pessoa que gerencia o acesso à criança ou à Mas imagem para da fins criança. mercantilistas, né? Então, e Isso, tem uma diferença aí que existe o ato sexual em si, que é no caso, uhum, existe também com fins mercantilistas. Aí eu acho que ainda é onde entra aí a exploração sexual, né? isso. E aí a exploração sexual, ela vem dessa questão também da prostituição da criança, né? Tem pessoas que sequestram crianças e levam para outros países para poder prostituir em outros países, né? E a pedofilia, ela é um transtorno mental, né? É um transtorno mesmo que a pessoa tem. Tanto que ela está classificada ela está naquela classificação internacional de doenças e problemas No relacionados à CID 10, saúde, o né? CID. Sim, ela Sim. está caracterizada nisso. Só que para a gente no direito, não existe na seara penal, ou dizendo no ECA, que tem uma previsão só pelo fato da pessoa ser, só não, né? Porque é pesado isso, mas pelo fato da pessoa ser um pedófilo, ele, ele acaba tendo que não tem um privilégio, digamos assim, durante o seu período do processo, né?
Não é um privilégio, assim, para poder diminuir a pena ou fazer algum tipo. Mas aí tem o estudo, existe um laudo médico, existe todo um processo para poder chegar nessa conclusão de que a pessoa é um pedófilo, entende? Certo. Então, assim, o abuso sexual é importante também ressaltar que atinge tanto crianças como adolescentes, né, de ambos os sexos, e como a gente viu aqui no Ceará, existe uma preponderância para mulheres, né, para meninas que são abusadas sexualmente. Nesse sentido, uma pergunta que a gente pode fazer é por que o abuso acontece, né? Então, na verdade, a criança, ela é um ser que é mais vulnerável, ela tem uma Sim. fragilidade maior. E os abusadores, eles costumam identificar essa fragilidade, né? Então, quando acontece o abusador, na verdade, ele cria uma aproximação, ele vai gerando ali um relacionamento de confiança com a criança. E que muitas vezes vai ocorrer dentro do próprio ambiente familiar. Então, existe o abuso que ele é ocasionado nas relações intrafamiliares, como também nas relações extrafamiliares, né? Que são com Sim. parentes, que são com vizinhos, com alguma pessoa que tem alguma proximidade com a família. Essa relação ela se torna mais perigosa e existe um impacto maior quando acontece com o pai, com o irmão, que no caso, no sentido aí, é uma relação incestuosa e que vai gerar um dano psíquico por conta da relação de confiança que existe entre a criança, né? Então, existe também o elo de proteção e que vai também implicar em alguns impactos na vida dessa criança. E aí, cara, eu queria falar um pouquinho também, né, sobre a fase da infância, né, e a fase da adolescência, de que existe pode acontecer de uma forma diferente. A criança ela está em uma fase entre os 5, né, 7, 8 anos, ela tem uma fase de maior dependência, né, de maior fragilidade, e que isso Uhum. é identificado. Na adolescência, no caso, o adolescente ele está entrando em uma fase de transição, e que existe também alguns conflitos que ele está enfrentando, né? É um período de Sim. dúvidas, é um período de questionamentos, de diferenciação da identidade, e nesse momento é quando ele corre mais riscos, né? Porque existem algumas pessoas próximas, alguns abusadores, que se aproximam desse adolescente no sentido de oferecer, de tirar essa dúvida, de ouvir. E muitas vezes o adolescente ele não encontra isso em casa e acaba que tendo uma proximidade maior e vai ocorrendo ali um abuso implícito, né? Sim. São situações que vão ocorrendo e que nem sempre a criança ela vai perceber ou o adolescente vai perceber que é um abuso. E, na verdade, também entra uma outra questão, que é a simbologia da fantasia, tá? Então, às vezes, existe uma relação erotizada, porque tanto a criança como o adolescente, ela pode achar essa aproximação que é legal, que é bonitinha, né? Que, tipo assim, que tá ok, que não tem nada demais. É uma pessoa próxima em que eu posso confiar. Mas, na verdade, quando ela vai se dar conta, então, esse abuso, ele já está ocorrendo. E aí vai ocorrer uma sucessiva ruptura, né? Que vai gerar um trauma nessa criança, né? E aí, assim, a gente fala que aqui pode acontecer, né, por pessoas da família, né? Assim, isso é o Isso. que é bem comum. É Pais, irmãos, mais comum acontecer com pessoas próximas, né? A sim, maioria sim. dos casos são assim, amigos da família, pai, tio, irmão. Mas lembrando também que não é só o sexo masculino, não é só o tio ou o pai ou o irmão. Podem ser pessoas também do sexo feminino. Tias que aliciem e peguem, né, meninos para fazer algum tipo de coisa, aliciem a criança de alguma forma. E Uhum, aí, porque isso é independente dos lados, de ambos os sexos e de qualquer um dos lados vai acontecer isso. tá. Uma coisa também que eu também quero frisar aqui, eu separei, assim, três tipos de ações, né? São a ação do abusador, a ação da mãe ou da família e a ação da criança. O abusador, ele procura, né, se aproximar da criança de uma forma sucessiva, aos poucos, vai ganhando a confiança, né, estabelecendo, adentrando na intimidade, quando Daquela não da família, criança, né? da família, né, Uhum. e quando menos acontece, pode ocorrer aí a tentativa de abuso ou estupro, enfim. Então, nem sempre, como já foi falado, essa criança, esse adolescente, ele vai entender essa relação como abusiva. Né? Essa relação, com o tempo, né, à medida que vai acontecendo, a criança ou o adolescente ela vai percebendo que essa relação ela está estranha, que algo nela foi rompido, né? Essa questão da sexualidade, ela foi rompida. E aí, nesse sentido, vai gerando
algumas questões psíquicas, né? Medo, retração, o comportamento da criança e do adolescente vai mudando, enfim, e que isso pode ser percebido com a família. Outro fator também, né, que vale a pena ressaltar é que na adolescência, quando há o abuso, às vezes eu já conheci crianças, casos de crianças que elas eram abusadas, tipo, da infância até a adolescência. E quando Uhum. chegava na adolescência, então o abusador ele ia percebendo que aquela criança ela ia percebendo que estava sendo abusada. E nesse sentido, ele começava a mudar o comportamento, né? Ele começou a mudar o comportamento. Um comportamento de medo, né, de ser denunciado, e o medo de perder essa relação com esse objeto, né, sexual. Porque muitas vezes a criança ou o adolescente ele vai sendo visto como esse objeto sexual. Sim. E além, assim, a pessoa, né, que alicia essa criança, ele tenta pegar essa criança e envolver de todas as formas, né? Então ele dá presente, ou então dá dinheiro, tenta fazer o melhor bem-estar possível para manter aquela criança por perto Uhum. e confortável, né? Até para que consiga fazer e Uhum. chegar até o ato ou abusar de alguma forma, Sim. E né? aí tem a questão de que existem as brincadeiras, né? Que alguns acabam utilizando dessa brincadeira para poder invadir a sexualidade da criança, entre outros. Uhum. Outra coisa também é a ação da mãe, né? A ação da mãe. Quando a situação do abuso ela é descoberta, muitas vezes existe o pacto de silêncio, né? E a mãe ela acaba agindo como uma cúmplice desse ato abusivo. Por quê? Porque muitas vezes ela vai desacreditar dessa denúncia, né, feita pela Pela criança, criança, ou uhum. então ela vai ter medo de perder alguns benefícios, né? Existem algumas mães que elas são dependentes, né, do companheiro, e nisso acaba também implicando porque ela não vai ter como é, se sustentar, né? Então ela depende dessa pessoa para sobreviver, né? Para manter a família. E outra questão também é o não querer romper, né? Não querer essa ruptura da família. Porque muitas vezes, quando, por exemplo, é um pai que está abusando dessa criança, desse adolescente, a família não vai querer perder, né? A família vai acabar se Aquele desestruturando, laço, se uhum. destruindo, né? E muitas vezes a mãe ela não vai optar por acreditar, né, entre aspas, nesse companheiro, né? Em função de se proteger um casamento, se proteger uma estrutura financeira, enfim. Outra coisa também é a ação da criança e do adolescente, né? Então, a criança e o adolescente, eles facilmente são enganados, como já foi falado, e de que aí, nesse sentido, eles acabam apresentando alguns comportamentos diferentes em outros contextos, né? O comportamento na escola, ele passa a mudar, a criança ou o adolescente, ele começa a se tornar agressivo, a se isolar, né? Então, até algum comportamento erotizado, enfim, vai Sim, muito nesse sentido também, isso é verdade. né? Outra coisa também é sobre as formas de agressão, né? O abuso ele acontece em forma de sedução. Existe também a agressão física, né? Sempre vai ter, acompanhado desse abuso sexual, vem a agressão física e a agressão psicológica, e que algumas vezes vai gerar um dano maior para essa criança e para esse adolescente, que assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e também sobre a questão de que esse abuso ele vai gerar uma ruptura traumática, né, nessa criança e nesse adolescente. Então, a criança, ela se encontra em uma situação de desamparo que ela não vai saber como agir, né, como se comportar diante da situação. Primeiro porque ela, às vezes, ela é uma pessoa próxima, que ela tem dificuldade de denunciar, de falar, tem medo de não acreditarem, tem medo de ser violentada. E muitas vezes esse abusador ele vai ameaçar a família, vai ameaçar algum próximo, diz que vai matar, né? Enfim, vai A aí. primeira coisa que tem, né, que se passa na cabeça da criança é o medo de ninguém acreditar. E, na verdade, é o que mais acontece, né, infelizmente. A criança, ela Sim, é passa por essa verdade. situação. E aí, a partir do momento que acontece isso, ela se vê totalmente perdida. Porque você imagina uma criança que conta para a mãe que está sendo abusada pelo pai ou pelo padrasto, não sei, ou qualquer outra pessoa, e aí, a partir daquele momento, a pessoa fala, não, mas isso pode ser coisa da sua cabeça, você está vendo muita coisa na internet, não sei. Acaba falando isso,
e aquilo vai deixando batido. E aí a criança cresce com aquele transtorno, e isso é uma problemática muito grande, porque depois, chega na adolescência, quantos suicídios a gente tem visto acontecer, que podem ser causa disso também, né? Pode ser um dos Sim, motivos disso, um dos motivos de suicídio também podem ser isso, pessoas com depressão o tempo inteiro, que a gente vê, e casos que a gente tem acesso, pessoas que a gente conhece e que não sabe que passa por isso. E aí, né, fica aí uma reflexão para é verdade, a né? gente observar Eu mais estava as pessoas. Uhum. É, né? Porque o abusador ele pode ser qualquer pessoa, né? Então, às Sim, vezes existe um excesso de confiança da família de que o filho está em boas mãos, né? Na mão de um vizinho, de um tio, enfim. Mas o abuso ele pode acontecer de onde menos se espera. Uma coisa que eu queria falar agora é sobre transtorno pós-traumático, né? Quando a criança ela passa por esse abuso, ou o adolescente, ele passa por uma certa ruptura, como já foi falada. Ele uhum, vivencia um trauma. Esse trauma é um excesso psíquico, né? Então, que ele não consegue elaborar, ele não consegue ter essa reorganização psíquica em torno do que aconteceu. Então, é dividido em três momentos. Existe a reexperimentação do fato ocorrido. Então, a criança e o adolescente, eles vão ser invadidos por essas lembranças intrusas, né? Por esses pensamentos recorrentes do que aconteceu. E aí existe também uma culpa excessiva pelo fato, porque na verdade a criança foi abusada, mas muitas vezes ela vai achar que ela foi a culpada pelo que aconteceu, né? E aí existe a questão do sono traumático também, dessas lembranças que vão ser recorrentes do sono, né, nas lembranças, e que aí vai gerar também, e existe também a fase da evitação psicológica. Ao mesmo tempo que algumas crianças ou adolescentes, elas lembram, né, elas sabem que vivenciam essa situação, elas podem também ter uma fuga de sentimentos ou pensamentos. Então, existe sim. aí uma questão de perda de habilidades. Eu conheço alguns casos de perda de memória, né? Assim, essa desconcentração. É como se fosse um mecanismo de defesa que algumas crianças ou adolescentes, eles preferem esquecer, entre aspas, né? Eu acho que é algo bem do inconsciente, do que Uhum. relembrar isso que aconteceu. E existe também a excitação aumentada, né? Então, quando que é uma terceira fase desse transtorno pós-traumático. Quando acontece o abuso, então existe um estado de hipervigilância, né? E existe também uma questão da irritabilidade, de um transtorno de humor, transtorno de sono, em que vai ser tudo gerado por conta desse abuso que aconteceu. Outra coisa também em relação, né? Por que que acontece? Então, a criança, nesse sentido, quando acontece, ela está exposta a um desamparo, né? E muitas vezes esse Sim, desamparo, esse abuso, mesmo que de modo inconsciente, ela vai entender que esse desamparo aconteceu porque faltou alguém importante da família, né? Esse um laço de auxílio. confiança, de cuidado, Uhum. de afeto, ele foi rompido de alguma forma e que faltou esse pai, faltou essa mãe. E essas relações, essas rupturas, elas vão acabar interferindo também em outros tipos de relações na vida adulta. Né? A criança ela vai ter essa dificuldade de estabelecer outras relações. Isso no ambiente escolar, enfim, outros ambientes que ela possa estar inserida. Você quer fazer alguma pontuação sobre isso, Carol? Não, essa ideia, a segunda fase que você falou, que a criança esquece, né? E Sim. é como se fosse uma válvula de escape para ela, assim, da questão. É Em termos inconsciente, comuns, sim. Na sim. verdade, acontece muito de forma inconsciente, né? A criança ela não tem noção de que é uma forma, um mecanismo de defesa, de que ela prefere esquecer do que ela relembrar aquela vivência. Mas, na verdade, Uhum. continua lá e pode ser que em alguns momentos ela possa ter essas memórias, né? Essas memórias elas possam voltar. Mas, de uma certa forma, isso também pode se reproduzir em forma de sintomas. A criança ela pode apresentar outras disfunções, outros problemas em torno desse abuso que ela vivenciou. Embora ela não Sim. lembre, então isso vai se apresentar de alguma forma, né? Ela pode apresentar choros contínuos, pode ter transtorno de sono, pode ter uma certa irritabilidade, começar a se isolar. E às vezes eu conheço alguns casos, né, de pessoas que vivenciaram o abuso, de que esqueceram, né, por um determinado tempo, e depois de um tempo relembraram a cena, e então acabaram associando em processo de terapia de que isso realmente tinha acontecido. Então, isso às vezes é bem comum, né? Então, acaba sendo um Sim. mecanismo de defesa. Entendi. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Carol, a respeito de como funciona, né,
a denúncia, né, de quando há os abusos. Existe alguma forma de se fazer isso? Existe. A gente, hoje no Brasil, a gente tem vários meios, né, de parar a denúncia para poder denunciar esses abusos, assim. Existe o Disque 100, que é um portal de atendimento do governo, né, de proteção à família e aos direitos humanos, e Uhum. que também recebe esse tipo de denúncia. A denúncia também, ela não precisa de provas, você pode chegar lá e denunciar alguém, e aí vai ter uma investigação, né, em relação a isso, mas ela pode ser feita no Conselho Tutelar, pode ser feita no Ministério Público, nas unidades de saúde, como CREAS e CAPS, ou então na escola mesmo, pode ser feito. Por Uhum. quê? Porque essa denúncia, as pessoas têm que entender que a denúncia ela não tem que partir da família. Às vezes você conhece alguém e aí é que tá. Existe na Constituição e no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos que falam que a criança e o adolescente, eles são responsabilidade da sociedade. Então, se você vê uma criança sendo abusada, sendo estuprada, se você não vai atrás, não denuncia ou não se você vê e deixa, então você está sendo omisso, você está concordando com aquela situação. E aí é um grande problema, porque você está sendo conivente com aquilo e deixa para lá. Então, assim, todo mundo, por exemplo, você tem um vizinho que está sofrendo abuso, você sabe disso, ou uma criança qualquer, e aí você fica na sua, não fala nada para não ter problema com os vizinhos e tudo mais. E Você tem acaba que fazer sendo a cúmplice denúncia, você não também, pode. né? Você acaba sendo cúmplice daquela situação. Então, a Uhum. sociedade ela tem que entender que a criança e adolescente ela não é responsabilidade só da família, ela é responsabilidade da sociedade, entende? Então, tem esses canais, né, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, que recebem essas denúncias, e aí vou falar mais ou menos um passo a passo como é que deve ser feita essa denúncia, né? E aí, primeiro lugar, você tem que buscar esses canais que recebem, e que são muitos, né? Qualquer lugar, poxa, o CAPS, o CREAS, que o SUS está aí, que é liberado para todo mundo, pode ter acesso. O próprio canal de atendimento Disque Denúncias, o Disque 100, então, são fáceis de registrar essa denúncia. Aí depois que é feita essa denúncia, vai ser coletado depoimento da vítima e de testemunhas, e aí essa vítima ela vai ser levada para um hospital ou então para o IML para fazer uma perícia, né? Para saber se tem Uma alguma cariação, né? uma cariação para poder saber se tem algum DNA daquela pessoa que abusou dessa criança. Uhum. No caso do A grande estupro, né? questão, uhum, a grande questão disso, Carol, desse processo de acariação, são os traumas psíquicos que acabam resultando na vítima, né? Porque muitas vezes Sim. a criança ela já foi violentada, o adolescente, e aí ela precisa se colocar em uma situação de, né, meio Bem mais constrangedora, né? vulnerável ainda, uhum. Fica bem Né? E mais que isso pode vulnerável do gerar um que já dano em tá. relação a isso. Hoje, um Então, e cuidado que se tem em aí relação a isso, pode esse falar. cuidado, a partir desse momento, a criança ela já tem uma assistência, tanto de um psicólogo quanto de um assistente social. Então, o Uhum. acompanhamento é feito a partir daí, né? A criança ela não fica avulsa, assim, à mercê da situação também. Existe o cuidado. Tanto que quando a criança ela vai quando tem a parte do processo já, a criança ela só faz tem um depoimento. Ela não fica fazendo. Antigamente eram feitos vários depoimentos, o juiz precisava ouvir várias vezes a criança para poder tentar entender a situação. Só que você acaba mexendo com o psicológico e relembrando aquela criança várias vezes daquela situação que foi horrível para ela, e aí Uhum. a criança ela não tem como, né, ela acaba se sentindo pressionada de certa forma e acaba tendo problemas psicológicos além disso, né? Pode gerar situações piores. Você quer frisar Uhum. alguma coisa? Sim, é interessante também, né, que hoje já existe um cuidado em relação a esta denúncia, porque antes, às vezes, a criança ela era exposta, né, ao abusador e a outras situações, Sim. mas existem já alguns casos de que a criança ela é ouvida por um psicólogo e ela colhe, né, assim, faz as perguntas
existe uma intermediação entre justiça, psicólogos, Sim. Para se ouvir essa criança e repassar, né, para o Isso. juiz. Existe o De forma que cuidado. ela não tenha um contato com esse abusador e de que ela possa vivenciar novamente esse trauma. Outra Uhum. coisa também que eu queria falar, depois eu quero que você fale um pouquinho, Carol, a respeito de como o ECA, ele via, né, a criança antes, o que foi que mudou depois do ECA, qual é a proteção, mas depois, antes disso, eu queria falar um pouquinho a respeito das consequências do abuso, né, já que a gente estava falando desse processo de acariação. Sim. é, Então, o que eu acho mais interessante nesse sentido é de que a criança, quando ela é abusada, ou adolescente, existe uma ambiguidade de sentimentos. Porque a criança, ela passa, muitas vezes, ela tem prazer nesse ato sexual, né? Então, assim, e isso gera uma certa culpa porque ela não compreende, ela se sente culpada porque está tendo prazer naquele ato sexual. No entanto, existe amor e sofrimento, são algo que são bem entrelaçados. E em alguns casos, essa criança, essa adolescente, ela pode ter uma repulsa, né, em relação ao ato sexual ou ao sexo oposto, né? Então, são Sim. sentimentos bem ambivalentes. Outra coisa também é que a realidade da criança ela se torna distorcida, a autoconfiança dela é desfeita, né? Ela acaba lidando com essa questão do desamparo. Essa figura paterna, quando existe o abuso sexual por parte de um pai, de um irmão, alguma coisa do tipo, essa questão do abuso sexual, ela vai representar para ela uma situação de desamparo, né? Porque ela está lidando ali com uma figura que é importante na vida dela e que representa ali uma figura que é de cuidado, de proteção, de amor, que de repente rompeu com algo que é importante, né? Então ela acaba entrando em um sentimento de que ela não pode mais contar ou confiar naquele vínculo. E aí ela se encontra totalmente desamparada, né? E Sim. outra coisa também que é importante ressaltar é de que esse período de que acontece o abuso, segundo o ranking de pesquisa, os abusos eles costumam acontecer até os 13 anos, né? O que é mais comum. Mas do 1 aos 12 anos é o período de formação da personalidade das crianças, né, dos adolescentes. É um período que é importante, onde está sendo formada essa personalidade. E quando a criança ela passa, né, por uma situação de abuso, acaba se rompendo algo que é importante na vida dela. Ela ainda vai vivenciar alguns conflitos, vai ter essa identidade distorcida, né, essa questão do desamparo que é bem forte e que vai repercutir nas suas relações futuras, né, se ela não tiver o suporte emocional, psicológico, familiar que ela necessita. Antes da gente entrar aqui, eu queria ver aqui, falar com algumas pessoas, né, ver que a gente está online. Tem a Sim. Rosimeire, que entrou aqui, seja bem-vinda. Ingrid Fontinelli acabou de entrar, né? Tem aqui o André Luiz, que é personal, o Tiago Albuquerque, Harris, são alguns amigos, o Marlen, Gonzaga, sejam bem-vindos. Tem o Tiago Albuquerque também, que entrou, a Márcia, Buque. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Se A vocês tiverem Letícia algumas também, que dúvidas, é minha amiga, ela gosta seja bem bem-vinda, bastante da Letícia. temática. Que bom, seja bem-vinda. Se vocês tiverem algumas dúvidas, algumas perguntas, fiquem à vontade para perguntar, tá? Tem a Leide Estevam, que acabou de entrar também, a colega da psicologia. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal. Então, assim, gente, além dessa questão, né, retornando aqui para o tema, além de ter essa questão da autoconfiança destruída, baixa autoestima, essa distorção de percepção de realidade da própria identidade, existe também aí os sintomas psicopatológicos que podem surgir. Nesse sentido aí pode vir a questão das fobias, dos medos, né, transtorno de ansiedade, depressão. Beijo para Rafaela Munguba também, minha amiga. E aí existe a questão também de um comportamento que é sexualizado, erotizado. Então, quando algumas crianças, né, alguns adolescentes, eles acabam tendo esse comportamento erotizado, sexualizado, é importante verificar do porquê de estar acontecendo isso, né? Por que essa criança está tendo esse comportamento erotizado? Por que ela está sexualizada? Por que está se masturbando, né? Porque, então, assim, é importante verificar esses sinais que surgem nessa criança, nesse adolescente. Porque provavelmente aí sim aconteceu um abuso e alguns sinais vão identificar de que há algo anormal acontecendo, né? Sim. Outro fator também, em relação ainda à consequência, são a questão do abuso de substâncias psicoativas e da automutilação. Hoje eu Uhum. vejo alguns relatos, né, do pessoal da educação, que trabalha com a educação, de que é bem comum alguns adolescentes estarem se mutilando, né?
não vamos dizer aqui que todo mundo está sendo abusado, mas assim, um dos Não, aspectos, existe uma né, que parcela, né? Aham. existe, né, Nessa pode, situação. alguns dos sintomas que podem surgir, né, automutilação, comportamento erotizado, sexualizado, esse sintoma psicopatológico, né, esse isolamento social, essa tristeza, transtorno de sono, memória, são algumas das situações que podem ocorrer quando uma criança ou um adolescente são abusados. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Carol, a respeito de como as crianças eram vistas antes, né, do ECA, né, de como hoje, depois do ECA, né, que é um órgão bastante importante, de como elas são vistas, né, hoje pelo direito, né, o que foi que melhorou para as crianças e adolescentes, né, Sim. com o ECA. Mandar um beijo aqui para o Mikati também, meu amigo. Obrigada pela audiência aí, tá? Obrigada por ter vindo na live da gente. Seja Bom, bem-vinda, Nica. bom, como é que era antes do Estatuto da Criança e Adolescente? Antigamente existia um código chamado Código de Menores. Ele foi sancionado em 1979. Só que esse Código de Menores ele não tinha esse amparo que o ECA tem hoje, né? O Código de Menores tomava conta a partir do momento que a criança já estava na rua, já era, né, sofrendo abusos, quando a criança já estava em questão já bem degradante, assim, e aí o problema já não tinha como mudar. E aí o que eles faziam? Eles pegavam essas crianças, tinha crianças que participavam de casas de jogos, né, se prostituíam, ficavam em bares, essas coisas, e aí nessa prevenção, os juízes na época atuavam só na parte de segundo grau, nesse período que as crianças já estavam sem abrir, não tinham mais casa, não estavam em casa, já viviam nas ruas. E aí veio o ECA, que foi sancionado em 1990. Esse ano ele faz 30 anos, que é um excelente estatuto. A gente precisa entender que assim, ele está aí para realmente proteger as crianças e a gente também tem que fazer a nossa parte como sociedade, né? Às vezes a gente tem as pessoas criticam bastante a lei, né? Dizem que a lei não existe, que a lei é inerte, não sei o quê, e sempre falam. Só que a gente tem livros muito bons e o Estatuto da Criança e Adolescente, claro que precisa de vários estudos ainda, né? Porque a sociedade ela muda com o tempo, mas a gente pode olhar que essa época em comparação com o Código de Menores que era de 1979, para o Estatuto da Criança, a gente consegue ver no livro uma diferença muito grande da tratativa dessas crianças, né, na época. E aí a gente teve um avanço muito grande. Tem um amparo Fala muito também melhor. que... Uhum. E eu vejo também que o trabalho multidisciplinar, né, entre saúde e justiça é bem importante, né? Hoje, além Precisa do andar lado a ECA, lado. existe o conselho tutelar, né, a própria Uhum. medicina, a psicologia, e também a própria sociedade, acho que ela está bem ligada em relação a isso, né? É preciso avançar muito nesse sentido, mas hoje essa criança e esse adolescente acaba tendo um olhar, né, bem mais amplo do que antes, e que eu Tem bem considero que mais é amparo. importante. Isso aí. Eu queria falar também agora, assim, em relação às consequências, são isso, né, essa questão psicossomática, né, que é importante. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre a questão do grau de severidade do abuso, né? Então, assim, algumas perguntas que algumas vezes ficam é possível tratar essa criança, esse adolescente que foi abusado? Quando uma criança ela é abusada, ela é a vítima, e a pessoa que abusou, ele é o algoz. Só que muitas vezes a criança ou adolescente ele vai ficar preso nessa situação do passado, né, nesse fato ocorrido. E muitas vezes essa criança, esse adolescente, ele vai precisar sair dessa posição de vítima e romper. Só que nem sempre é fácil, porque existe a questão familiar de que muitas vezes essa família, essa criança, esse adolescente, eles não vão encontrar apoio familiar, eles não vão encontrar suporte, vai passar pela descrença, pelo desamparo. Mas aí, essa questão do grau de severidade, dos sintomas, né, e dos efeitos desse abuso, vai depender desse suporte que essa criança ou esse adolescente vai ter. Então, a família, ela é importante nesse processo, é importante que o pai, a mãe, né, a família, enfim, que apoie essa criança, que escute, que dê credibilidade ao que ela fala, e quando essa criança ela tem esse suporte familiar, esse suporte emocional, né, de um profissional,
Então, ela consegue, muitas vezes, se reorganizar psiquicamente, né? Sim. E aí, nesse sentido, também uma coisa que agrava o trauma, né? Se essa criança, se essa pessoa, essa criança ou esse adolescente, eles tinham um vínculo com esse abusador, né? Quanto maior o vínculo, maior vai ser o abuso. Se é também, existe também a questão da duração, né? Se essa criança, esse adolescente, eles foram abusados por um tempo maior, então também o abuso, né? O trauma, O né? Os trauma vai ser bem sintomas, maior. eles vão ser bem maiores, né? Aham. Outra coisa também que é muito comum, existe o pacto de silêncio, né? Como já foi falado. O silêncio ele gera uma dupla culpa para essa criança, para esse adolescente. Ele precisa lidar com o desamparo, com o medo. E muitas vezes esse silêncio ele existe uma função que é justamente manter a coesão familiar. A família não denuncia porque ela vai passar por uma desestruturação, né? E nem Às vezes sempre a também, sociedade. a própria família ela acaba tendo alguma vantagem, dependendo do local que mora e da situação da família, ela acaba tendo alguma vantagem sobre isso. Pode ser algum, suponhamos, vou dar no interior de algum lugar, assim, de alguma cidade, de algum estado, a pessoa ela pode receber algum dinheiro, fica em silêncio, ninguém fala nada, mas eu mantenho a sua casa, mantenho a sua família, ou então te dou um dinheiro para isso. E isso é preocupante demais, porque você trocar a fase da infância do seu filho por dinheiro, né, é muito preocupante. E aí a gente acaba botando em jogo toda uma vida por nada, assim. E aí entra muito pelo campo da exploração sexual, né? Existem E realmente aí algumas a pessoa famílias que usam essa criança como usa fosse para isso. mercantilistas, né? Isso. Outra coisa também que as famílias enfrentam é a questão do julgamento social, né? Existe a discriminação social. A questão sexual ela é muito vista como um tabu, né? E nem sempre vai ser acolhida, essa criança vai ser acolhida, nem sempre essa família vai ser acolhida. E muitas vezes a família vai preferir ter esse pacto de silêncio do que denunciar, do que pedir ajuda. Então, assim, realmente é algo que tem algumas questões. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, do Pinheiro, Igor Pinheiro. Doutor, como o Estado poderia estruturar e protagonizar de maneira mais clara e eficiente o tratamento de vítimas de abuso que pertencem à zona de risco e vulnerabilidade? Deixa eu ver se eu compreendi tua pergunta, Igor. A questão do acompanhamento, né, de vítimas de abuso sexual, ela precisa ser feita de uma forma multidisciplinar, tá? Então, assim, existe um trabalho da família, que é uma rede social importante, mas existe também as redes sociais complementares, né, que são os CRAs, que são o Conselho Tutelar, que é o próprio sistema de saúde em relação à questão dos médicos, enfermeiros que atendem essa criança, os psicólogos, então a justiça em si. Então não deixa de ser um trabalho conjunto. Então eu acredito que o Estado ele pode estruturar e protagonizar esse atendimento de uma forma a unir esses profissionais, né? Porque, por exemplo, se a família, por exemplo, ela percebe que essa criança ou esse adolescente está sendo abusado, é importante que ela encontre um apoio, né, tipo dos sistemas, das redes sociais, tipo CRAS, Conselho Tutelar, de que ela vai ser protegida, de que não vai sofrer alguma punição por conta desse abusador, né? Então, e aí, por exemplo, quando existe o abusador em relação ao pai, e de repente esse abusador ele é o próprio provedor da família. Nesse sentido, eu acho que o Estado ele poderia aí providenciar alguma renda para essa mãe que vai de repente precisar agora acarretar com todos os gastos, com todas as despesas da família. Outra questão em relação à questão do próprio sistema de saúde, que já acontece, mas que precisa ser melhorado, é de fazer essa denúncia, né? Os vizinhos denunciarem também, então é uma rede social também importante, e eles atuarem de uma forma conjunta nesse sentido de prevenir, proteger essa criança. Ao Não meu sei se eu ver, consegui ser clara falta. contigo, né? Mas se você não tiver compreendido, Só você quiser ver, complementar você aqui. pode perguntar, né? É, Só complementar. Eu acho que falta um pouco de divulgação, de entendimento da sociedade da necessidade dessa sustentar essa criança na forma de como ela precisa de defesa. A sociedade ela não Sim. entende isso e eu acho que falta esclarecimento, sabe? Eu acho que falta muito esclarecimento.
Aqui ele está Então, falando, a excelente questão enredo, da que orientação. a fragilidade nas cidades inteiras, realmente, eu acho que falta essa didática, precisa ser divulgado, precisa ter esse ensinamento. Eu acho que as pessoas elas não têm tanto acesso. Existem pessoas que desconhecem os canais para denúncia. Existem pessoas que não Uhum. têm nem ideia de como ou quem pedir ajuda, sabe? E eu acho que falta muito isso, falta muito isso. Não existe, e tanto que o canal, ele não é voltado só para isso, Disque Denúncia, né? Ele é voltado, é geralzão, ele é voltado para direitos humanos, voltado para várias coisas, não é só para esse tipo de coisa. Entendo também que o Estado vai fazer cada canal para uma coisa, também não existe necessidade, mas é preocupante, é muito E preocupante com os nesse dados que a sentido gente vê. ainda, uhum. Nesse sentido, Carol, ainda dentro da pergunta que o Igor fez, e você também bem relatou a respeito da orientação, uma orientação que precisa ser coletiva, né? Da própria Precisa. escola, e eu acredito também que isso parte muito da própria família. Porque hoje o que nós vemos muito é uma questão do tabu, né, em relação à questão da sexualidade. Os pais, eles acabam tendo uma certa dúvida de qual é o período ideal para se falar a respeito disso com as crianças ou com os adolescentes. E muitas vezes, quando falta essa informação dentro da família, a criança e o adolescente, eles acabam ficando mais vulneráveis a algumas situações de abuso, né? Então, Existe essa dúvida, né? conscientização, existe dúvidas, né? Existe a E questão do a tabu, mas eu não posso criança, falar de sexualidade com meu filho, ele não com a vai minha filha, entender, acaba sendo né? um preconceito, assim, que a pessoa tem e que ajudaria tanto, mas Uhum. acaba não Então, sabendo como lidar com a situação, exatamente. né? Eu acredito que esse processo de orientação da sociedade em relação ao que é esse abuso, né? Então as pessoas elas têm uma ideia muito restrita do que é isso, do que às vezes pensam que é só o ato em si, mas não. Mas eu acredito que essa questão da informação, da orientação da sociedade, desses canais, né, dessa equipe multiprofissional estar envolvida nessa causa, eu acredito que pode, de uma certa forma, ajudar essas crianças que estão mais vulneráveis, né, em zonas vulneráveis, né? Sim. E aí, assim, como identificar o abuso, né? Então, assim, é importante perceber que quando essa criança, esse adolescente, eles são abusados, eles passam a ter uma curiosidade a respeito dos genitais, né? Algumas passam a se masturbar, passam por esse processo de masturbação. Existe um choro fácil. Uma coisa também que é comum, às vezes, é a questão da regressão infantil, né? Que são as enureses. A criança que ela não fazia mais xixi, né? Então ela volta a fazer xixi. A questão de isolamento social, a criança passa a não querer se vincular a outras crianças. Acaba tendo também uma desatenção maior, até perde algumas habilidades, né, em alguns contextos. Tem a questão da dificuldade de aprendizagem, então isso vai ter algumas repercussões. Então, assim, também é interessante ressaltar que o que se vai ter aí é o relato da vítima, né? E que Sim. aí a criança ainda sofre também a possibilidade de não ser acreditada, de viver essa descrença, e que é importante que a família ela esteja bem atenta a isso que está acontecendo, né? Então, observar e ter bastante cuidado com quem está se aproximando, com quem essa criança está dividindo esse espaço, para não passar por isso. Alguém, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar Bom, alguma coisa, a gente, gente pode. então, assim, esse foi o nosso tema, né, de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma consideração, fiquem à vontade. Essa live ela vai ficar disponível no YouTube, né? Para quem tem interesse e quiser divulgar para outras pessoas. Eu posso estar disponibilizando o link depois, tá? Quero lhe agradecer, Carol, pela sua disponibilidade, né? Eu que Assim, agradeço. pelo assunto, por ter sido tão Eu que agradeço o pertinente. convite. Minha primeira vez fazendo live. Foi bem um desafio bem interessante, gostei. Bem desafiador, mas foi ótimo, né? Foi. E eu quero também aqui agradecer a presença do Diego Jadson. Tem o O Igor Tiago fez uma Pereira que entrou. pergunta. Igor Pinheiro, muito obrigada, tá? Pela sua consideração, pela sua consideração que você fez aqui. Vera Lúcia, a Lu também que está presente. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada, o Gonzaga aí deixou um comentário bacana a respeito de que nós trabalhamos junto. Muito bom, gente, ter vocês aqui, a Thaís também.
Sejam muito bem-vindos. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, né, nós ainda temos alguns minutinhos para poder encerrar a live. Né? Tem o Alisson. Muito obrigada, Alisson, pela sua presença, meu amigo. O Igor perguntou aqui. Ah, pronto. O Igor fez uma pergunta muito interessante, né? Fez. Há estudos relacionando o abuso sexual ao crescente índice de suicídio entre jovens e adolescentes? Muito boa sua pergunta, Igor. O suicídio pode ser uma das consequências do abuso sexual, né? São uma das psicopatologias, né? Tanto a questão da depressão, do transtorno de ansiedade, da automutilação e como também do índice do suicídio. Então, pode sim. A gente não tem algum estudo, né, de que isso esteja relacionado ao índice de suicídio, mas sim, quem foi abusado sexualmente tende sim a praticar suicídio, se não no momento que acontece o suicídio, mas em algum outro momento. Né? Mas, assim, posso estar pesquisando sobre isso depois. Se você quiser, você pode falar comigo no meu direct, se for importante essa informação para você, eu posso estar pesquisando e passando para ti, tá certo? É excelente. Entendo que é uma fragilidade, ele fez outro comentário, né? Entendo que é uma fragilidade visível em cidades interioranas do Nordeste. Exatamente, Igor. Eu nasci numa cidade do interior, né? Então, assim, realmente existe uma pobreza de informação, né? Então, quando a gente vai falar em pobreza multidimensional, a gente fala também dessa pobreza de informação que muitas vezes não vai atender essas famílias que moram no interior, né? Então, o acesso à informação é restrito, ou então muito reduzido. Então, essa importância de se discutir a respeito desse tema que é bem complexo, abuso sexual, violência familiar, são temas que nem sempre a sociedade tem um interesse, embora seja importante, e que acaba também gerando alguns riscos. Né? Então, a falta de informação, ela repercute de algumas formas na sociedade de um modo geral, porque as pessoas elas não compreendem, né, o que é essa violência, o que é esse abuso sexual, não compreende quais são os seus direitos, de que forma ela pode cobrar por esses direitos, e acaba meio que prejudicando, né, e tendo riscos maiores para as crianças e adolescentes, né? Então, infelizmente, nós vivenciamos isso. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Carol, você quer fazer mais alguma pontuação a respeito do tema? Não, eu acho que eu pontuei as coisas que eu achava mais relevantes, assim. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Então é isso. Gente, Tá? então muito E obrigada, também, né? se alguém precisar de alguma ajuda relacionada a isso, ou tiver alguma necessidade ou dúvida, pode me procurar também, que eu estou à disposição de quem precisar, tá? Para Também me vocês e coloco à disposição para alguma dúvida. seus amigos que estão, né, terminando também, concluindo a faculdade com vocês, se precisar de alguma ajuda para pesquisa ou algo do tipo, estou à disposição também, tá? Tá ótimo. Gente, então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? E até a próxima. Muito obrigada, Igor. Parabéns Obrigada. pela abordagem, pelo tema de muitíssima relevância. A gente fica muito feliz, né, por ter alcançado o objetivo e por ter sido um assunto de relevância, né? É o que a gente Verdade. espera e a gente fica feliz por ter alcançado esse objetivo. Muito obrigada pela sua pontuação a respeito disso. Carlinha acabou de entrar aqui, Ana Carla. Gente, pois é isso, tá? Até mais. E quem quiser ficar acompanhando as lives aqui, né? A gente vai ter outros temas aqui no meu IG, né? Então, quem quiser ficar acompanhando outros temas, então fique ligadinho aqui que eu vou estar anunciando no decorrer da semana. Tá bom? Beijão, Alisson. Até mais, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.